Olá pessoas, estamos começando mais uma produção PeeWeeCast, hoje para responder aqui os principais comentários de vocês e trocar uma ideia muito marota. Esse aqui é o... Chama o VAR! Pá! Olha o tablito! Picolé! Shblim! Xablá! Shblum! Quer ver a corneta? Quer ver a corneta ao contrário? Quero. Do filme Tenet? Ó. Eu vou fazer tu dar uma andadinha pra trás, peraí. Viu? Demais. E hoje vamos responder uma porrada de produções PeeWeeCast, porque uma coisa que está acontecendo, não é proposital, mas está acontecendo, é que a gente tá meio que fazendo que um chama o VAR a cada 2 semanas, né? A gente acabou queimando o último Chama o VAR. E vamos botar a culpa na série de The Last of Us, apesar de não ser dela, tá? E eu vou começar aqui porque eu tenho a tier list de quais as maiores séries de todos os tempos. A última que nós a produção fizemos. mais recente do PeeWeeCast. A produção mais recente tem muitos comentários, mais de 1.700 comentários, tá? E as pessoas ficaram irritadíssimas. Mas antes disso, eu gostaria de trazer aqui algo que está acontecendo em todo o YouTube e não só no canal Piuí, tá? Porque tem um comentário aqui do Bruno Nascimento que fala o seguinte: Léo e Miguel, sempre tem um cara fludando os comentários, por favor, excluam esse maluco do canal, é sempre faça 100, sei lá o que por dia. Que é esses comentários que estão rolando não só no Piuí, no PeeWeeCast, mas em todo o YouTube, que é o famoso faça 400 pila por dia. E aí ele tem, tipo assim, 700 replies embaixo, respostas, tem um monte de likes, a galera engaja muito porque são bots, né? Não dá pra banir porque eles têm várias contas, então se tu banir uma, eles fazem outra. E não para. Isso vai ser muito comum, não só aqui, mas em vários outros canais, né? Ó, temos aqui o comentário do nosso membro Lhocas Days que fala o seguinte: ok, agora façam uma tier list das melhores séries. Aí o buraco é mais embaixo, né? Cara, eu tô há muito tempo querendo fazer esse, porque eu me adiantei no meu trabalho de assistidor de séries, então eu vi várias, mas tem alguém aqui que tá devendo várias séries pra esse podcast poder ser possível, não é mesmo? Tem alguéms, né? Alguéms, porque a gente simplesmente não conseguiu fechar o nosso time pra fazer esse mata-mata com várias pessoas que tivessem assistido a todas as séries. O time, no caso, os outros 2, né? Porque geralmente mata-mata é com 5 pessoas e já tem 3, né? Que é eu, tu e o Sescon. Porque se ele não vem no podcast, a gente só vai ter comentários falando cadê o Sescon, né? Tô começando a ficar chateado com isso, tá ligado? Porque não sei se eu vou conseguir lidar com isso aí, com essa pressão, sabe? E se ele morrer? Acabou o Piuí daí? O cara é brabo. Não, o Piuí continua, o PeeWeeCast acaba daí. Tá. Ó, mas agora vamos lá. Começando aqui com o comentário do Bayer de Moleque. Excelente nick, tá? Doctor Who tá no ar desde que o Sescon tinha um dinossauro de estimação no quintal. Deveria estar nessa lista também. O verdadeiro Tom Cruise das séries. Deveria estar, e eu acho que ele estaria na categoria de grandes, no máximo. Eu também acho. Cara, é que esse tema série, ele aborda muitas Posso admitir uma coisa aqui? Pode. A gente mandou mal nesse conteúdo. Esse conteúdo ficou meio ruim. Porque assim, depois eu fui ver o que a gente falou. A gente tava com pressa, o tema, ele é muito a moda caralho. Porque o que eu entendi, na verdade, até falando depois com o editor lá, o Léo Baixos, é que não existe uma percepção do que é maior. Porque, por exemplo, Twilight Zone. Cara, quando lançou e durante muito tempo foi uma das maiores paradas que existiam. Como é que a gente vai olhar pra hoje em dia e falar que é minúsculo? Sim, hoje em dia pode ser minúsculo, mas quando a gente bota maiores da história, que cálculo é esse que faz um comparativo de tempos, entendeu? Por isso que eu sou um apaixonado pelo século. E produções deste século, puta, daí a gente mata legal, né? Poderia ser. Mas daí o que acontecer? Desse século a gente ia excluir muita coisa. Muitas. Por exemplo, Sopranos entra como desse século? Não. Porque é de 99, né? Friends também não entraria, porque começou nos anos 90. Mas termina em 2004. Entendi. Mas enfim, é um critério bastante subjetivo, né? A gente tem que usar melhor os termos. Icônico, maior. Talvez a gente tenha errado aí. Ó, mas a gente tem aqui o comentário do Augusto Gomes. Fui perguntar pra crianças da rua o que achavam de Sons of Anarchy e nenhuma conhecia. É que eu acho que Sons of Anarchy é série pra velho. Sabe o velho que gosta de ouvir a... Tá ligado daquele cara que faz cover de todas as músicas do mundo? Um cara que todos os pais gostam. Sim. Eu acho que tu sabe que cara que é, né? Provavelmente. Ele, tipo... Tá falando Boys Avenue? É um cara brasileiro, eu acho.
Um cara meio cabeludinho. Toda banda, assim, dos anos 80, Guns N' Roses, AC/DC, Kansas. Ele faz versões dessas bandas, assim. Uhum. E os covers dele tem muitas visualizações. Todo domingo que eu chego lá em casa, meu pai faz um churrasco, tá tocando isso aí. Se eu vou na casa do meu sogro, tá tocando esse cara. Ele tem uma voz um pouco mais aguda. Tá, e qual é a relação dele com Sons of Anarchy? Desculpa. Porque eu acho que os caras que curtem Sons of Anarchy é o mesmo público que curte esse tipo de música assim. Entendi. E aí não dá pra perguntar pra criança na rua, né? Tem que perguntar pra homens de meia idade na rua. Se tu vê um cara na rua passando com uma camiseta do AC/DC, do Rolling Stones, do Guns N' Roses, pode ter certeza que esse cara é fã de Sons of Anarchy. Ó, a gente tem aqui outros comentários, por exemplo, o JD Colecionador que fala: antes de Lost teve uma série imensa e que fez muito sucesso e juntou uma galera em torno de teorias. Arquivo X. Estava na nossa lista de corte e acabou caindo fora em cima da hora. E o Sons of Anarchy e o Arquivo X é essa parada de que na época que lançou era a parada, né? Mas hoje em dia foda-se, impressionante, né? Pois é, esse realmente é um critério bastante subjetivo, tá? Ó, tem mais comentários falando de Doctor Who. A falta de Doctor Who me assombra. Há mais de 60 anos no ar, serviu de início para diversos atores conhecidos mundialmente hoje. Andrew Garfield, Carey Mulligan, Olivia Colman, Daniel Kaluuya. Também teve participação de grandes atores consolidados. Já teve conteúdo escrito até por Alan Moore. A primeira série conhecida por usar música eletrônica como parte da trilha sonora antes da disponibilidade de sintetizadores comerciais. Inspiração gigantesca para séries de ficção após ela. O episódio especial de 50 anos foi exibido até nos cinemas lá fora. Além de conter o que eu considero como o melhor episódio de uma série já feito, o extremamente subestimado Heaven Sent, que tem uma nota 9,6 no IMDb. E não é o episódio de maior nota da série. Tá, mas se ele é subestimado, ele tem 9,6 no IMDb? Ué? Provavelmente a maior série de ficção científica de todos os tempos, apenas excluindo Star Trek, talvez. Sabe quantos episódios eu vi de Doctor Who? Quantos? 0. Ah, não, eu já assisti alguns episódios. Eu nunca vi nada. Diferentes atores. Não faço ideia, tenho curiosidade, um dia eu verei, mas eu nunca vi absolutamente nada. Eu acho que é uma menção bem interessante. Me chama a atenção que no final ele fala provavelmente a maior série de ficção científica de todos os tempos, apenas excluindo Star Trek. E daí eu não sei. Eu acho que nenhuma das duas estaria lá no topo, mas é uma menção muito válida. Qual que tá no topo, então? O quê? De ficção científica. Ah, não, eu não tô pensando de ficção científica, eu tô dizendo da nossa tier list, tá. dentro dos critérios completamente subjetivos que a gente escolheu, nenhuma delas estaria lá no topo. Ó, eu posso afirmar uma coisa aqui? Dentro dos critérios de merda que a gente puxou, eu acho que não entraria mesmo. Ó, aqui eu acho que a gente tem uma lista interessante do L. Ferros, que botou as séries Tom Cruise que deveriam ter aparecido nessa tier list. E que eu tenho certeza que se a gente tivesse mais tempo, elas estariam, porque todas estavam na nossa faixa de corte. The Big Bang Theory, acho que foi mencionada. Foi mencionado. Mad Men, Two and a Half Men, foi mencionado. Arquivo X, House of Cards, Gossip Girl. House of Cards acho que não entra. House of Cards pra mim não entra de jeito nenhum. Doctor Who, How I Met Your Mother e La Casa de Papel. Nossa, La Casa de Papel não entraria jamais nessa tier list se dependesse de mim. O La Casa de Papel foi um fenômeno gigantesco que durou isso aqui, ó. Mas foi pouco, né? Parece que foi aquele fenômeno Netflix, né? Pra mim a maior influência de verdade, o maior poder que La Casa de Papel teve foi em criar o La Casa de Pastel, sabe? Ah, a pastelaria lá de Caxias? Uhum. Grande pastelaria. Colocar Sopranos como minúsculo foi a maior loucura desse canal. Cara, eu acho Sopranos grande, eu acho, mas hoje em dia eu não sei se é grande ainda. É porque aí que tá, se fosse... É muito doido isso, é muito doido. É uma série muito importante, ela é muito influente. Aí que tá. Outras séries dramáticas se inspiraram muito. Não existiria um Pinguim sem um Sopranos. Posso falar uma coisa? Se a lista fosse séries mais influentes, o top 1 pra mim seria Sopranos. Aí, ó, se fosse mais influentes, a gente já teria talvez um critério mais fácil de a gente defender. Cara, pra mim, de verdade, série mais influente da história é Sopranos. Eu acho que não tem outra que chegou nesse nível. É muito, muito foda. Ó, e daí tem comentários como: minha trindade de ouro das séries é Breaking Bad, Sopranos e The Wire. Mas aí eu entendo... Qualidade. Que é sobre qualidade, entendeu? E a nossa lista não é sobre qualidade. Ela é simplesmente sobre essas séries que até hoje se mantêm gigantescas. Uhum. Mas foi um bom conteúdo, sabe por quê? Muita view. Falou tudo. Falem merda ou falem coisas úteis, mas falem e chamem atenção, né? Esse é o conceito de internet. E sem dizer que assim, mas vocês cometeram erros. Sim. Vocês falaram besteira, concordo. Mas a gente abriu o quê? A discussão. Porque olha só, 1.000 e tantos comentários, virou uma discussão ali nos comentários. Cara, o importante é conversar, né? A gente ouve todas as partes e no fim das contas ninguém tem razão. Vamos partir aqui para o PewCast subestimado,
criando continuações de filmes. Muito subestimado esse PewCast, muito subestimado. A gente teve menos comentários do que a gente deveria ter, menos engajamento, e eu fico triste com isso. Aí quando a gente vai lá e faz uma merda tipo essas da série, maiores séries, aí todo mundo comenta. Aí, ó. Viu só a revolta dele? E o primeiro... Vou dar uma dica, comenta faça que 400 pila diariamente que a galera tudo vai dar like. O Homem-Rato comentou o Sescon sempre representando o público, até na saudade pelo Marcelo. Mas o Marcelo e o Sescon tem basicamente todos. Não tem nem como sentir saudade, cara. Quando eu tô aqui, eles aparecem, velho. É impressionante. O Nianzal botou, estou 200% comprado com o Deadpool e Motoqueiro Fantasma. Inclusive, estou triste que isso não é real. E pensando bem, daria uma boa obra, né? Porra, o Deadpool e Motoqueiro Fantasma é o filme que eu quero pra minha vida. Esse aí é pra eu ir no cinema, rir e não levar nada a sério. Vai ser pica, tá? O Matheus botou aqui, essa ideia do Motoqueiro Fantasma sobre os níveis do inferno seria meio que o Juiz Dredd do Cal Urban. Mas ao invés de subir o prédio, o Johnny Blaze iria descer. Caraca. Mas vai descer. Vai descer. Essa daí foi a maior música do Brasil por 2 semanas. Olha só, com esse negócio de grandeza é doido, né? O Danilo botou aqui, o Rafa é um dos melhores participantes, com certeza está no top 3. Não considero o Bruno, Marcelo e Sescon, porque eles já são de casa. Legal. Não considero outros 8 porque eles já são de casa. Tirando todos, o Rafa é um dos melhores. É, verdade. Tirando todo mundo, ele é top 10. Ó, mas a gente viveu um momento muito gostoso quando o Rafa tava aqui, que foi se perder no Fifinha. A gente se perdeu. Se perdeu. Foi o que aconteceu. A gente tava em 4 pessoas aqui, nos perdemos. Posso falar uma coisa? Pode. Já tô com saudade dele aqui. Que foi legal essa noite. Saudade do Fifinha, né? Saudade do que a gente viveu. O Rick trouxe aqui, pra quem não quiser tomar spoiler de The Last of Us, obrigado, Rick, porque a gente falou muito sobre The Last of Us, ele tem um botãozinho que o cara pula os spoilers. Brabo. O Bruno botou aqui, não acredito que ninguém pensou aí em Pecadores Lado B, ou Disco 2. Faria muito sentido com os anos 80. Não é verdade. Bom Caraca, nome, hein? seria um bom título. E esse é o tipo de filme que, se tiver uma trilha sonora pica, ela pode ser vendida em vinil, hein? Poderia. Esses que a gente só ouve falar que existem e nunca vê. O Joe diz aqui, ó, essa série de Motoqueiro Fantasma que o Rafa quer já existe, mas é com Kevin Bacon no lugar do Nicolas Cage. E ele é um ex-cantor que, em vez de um motoqueiro, se chama Caçador de Demônios. Eu acho que eu vi o post dessa série do Kevin Bacon, Caçador de Demônios. Não faço a menor ideia de que série é essa. Eu acho que eu vi. O Purple botou aqui, ouvir o Rafa falando sobre The Last of Us 2 dói demais. O cara não dá o braço a torcer mesmo tendo os argumentos, refutados. E ele, cara, ó, o Rafa tá preparando um Ultimate vídeo que ele vai consertar The Last of Us 2. Ele tá falando pra gente no grupo faz muito tempo desse vídeo e ele tá garantindo, ele apostou dinheiro com as pessoas de que depois de a gente ver esse vídeo a gente vai concordar que Rafa Camargo tem uma versão melhor do jogo do que o que foi lançado. É, detalhe que é do jogo, ele não tá falando da série, né? Então é um degrau a mais ainda. Corajoso, né? Porra! E eu acho que tá muito bom, tá? Eu acho que tá muito bom, pode continuar. Corajoso ou ignorante? Ignorante. Ignorante e corajoso. Tô aí. Cara, eu só quero trazer aqui, ó, do podcast Os Anos 2000 Estão Voltando, outro podcast muito bom, outro podcast subestimado. Eu não aguento mais fazer conteúdo bom aqui e ser subestimado, Léo. Caraca, velho. Acho que tu deveria parar. Eu vou parar. Eu vou embora. Eu vou fazer o meu... Yes! Tô brincando. É brincadeira. Lê o próximo comentário, vai. Bom, eu vou ler o comentário do Clary Stone, que fala o seguinte: mesmo o Léo não sendo fã de Chaves, é nítido o amor que ele sente por trás. Vejam ele usando a blusa listrada do Chaves, os óculos da Chiquinha, tendo uma filha que nem o seu Madruga, e ainda a mesma começando com a letra C e terminando com a letra A. Acho que é a Chiquinha? Talvez. E ainda por cima tendo a mentalidade do Kiko. O que eu acho foda desse comentário... Já sei o que tu vai falar, já sei. É que o Léo, cara, o que ele traz Chaves pra qualquer discussão do mundo, vocês acham que em vídeo é bastante, mas é que vocês não viram na vida real. Às vezes a gente tá andando assim, o cara passou ali, nossa, ele parece o Kiko. Oh, nossa, e ele faz citações ao Chaves o tempo inteiro. Tem coisas que são tipo, sei lá o quê, tipo um nhonho em Chaves, né? Às vezes eu me pego fazendo esse tipo de comparação mesmo. Por que tu traz tanto se tu não gosta? Não sei, cara. Talvez eu tenha um assunto mal resolvido aí com o Chaves. Eu vou ter que levar isso, talvez, pro consultório. Pra tua terapia? Uhum. Meu terapeuta é bom também. Troca uma ideia com ele, joga um FIFA. Paga ele, né? Pago, mas... Pouco progresso, mas muita diversão. Pois é, isso é verdade. Eu não evolui nada desde que eu entrei lá. Mas, o que a gente já virou junto? Aquele Split Fiction. Amigos. Amigo. Mas eu pago ele.
Ó, e vamos agora pro nosso podcast. Por que esses filmes e séries têm tantos fãs assim? Começando aqui com... Tem um comentário que diz o seguinte: esse sorrisinho do Léo, em determinada marcação de tempo, depois que o Miguel beijou a mão dele, tem duas interpretações. 1. O Léo se sentiu como uma verdadeira donzela. 2. O Léo lembrou que coçou o saco 30 segundos antes. Eu aposto que é a primeira opção. Porque quem coça o saco o tempo inteiro sou eu. Me dá tua mão de quem tava coçando o saco há 2 segundos atrás. E esse podcast tem um momento mágico, né, cara? Que acontece aos 30 minutos e 15 segundos, quando o Rafa Camargo simplesmente peida no meio da gravação. Não, veja bem, o que eu quero que fique bem claro aqui, não é que ele apenas peidou. Não é só isso. Veja bem, ele tava do meu lado, ele fez isso aqui, ó. Ele parou, levantou a perna, peidou e voltou. Como se nada tivesse acontecido. E se tu não tivesse falado nada, se não tivesse saído barulho, ele teria seguido a vida dele normalmente. E depois de ter cagado aqui no nosso estúdio. Editor, bota a cena, porque eu até olho pra ele e falo assim, tu peidou? E ele, pior que sim. E fez barulho, né? Desculpa. Aí eu vou admitir que pra mim a primeira coisa que chama atenção é tudo as coisas supérfluas. Peidou? Puta, peidei, foi barulho. Nossa, né? tu peidou pra mim, cara. Me perdoa, cara, fez barulho, né? O cara virou a bunda pra mim e peidou. Cara, Cara, eu vi Não era pra fazer barulho, me perdoa, velho. que falta de respeito, né, cara? Que isso? Cara, e tu perceba o espírito de porco do cidadão, porque ele poderia ter feito isso e levantado, ó, a perninha pra lá. Mas o que ele fez? Mirou no teu rosto. Será que ele tem algum problema comigo? Não sei, mas foi muito desrespeitoso da parte dele ter feito isso. É por causa desse tipo de situação que a gente não convida de novo. É por causa desse tipo de situação que tem cara que vai parar na geladeira, tá ligado? É, muitas vezes é um peido que cai que nem um cocô, né? Na Sim. gente. Cai pesado. Peido pesa? Pesou. Às vezes pesa. Pesa o clima, pesa a amizade, Pesa a cueca. pesa tudo. Isso pesa o mundo. Foda. Excelente. Ó, comentário aqui do Fábio Ramires. Que episódio bom, hein? Quando eles falam de coisas ruins é engraçado, mas quando falam de coisas que gostam é especial. A conexão que temos com essas obras, independente de qual tipo de arte seja, é algo que me interessa muito. É muito particular de cada um e nos conectamos e carregamos eles conosco. E isso é legal. Reflete um pouco de nossa visão do mundo e da vida. Pô, o cara foi profundo aqui, hein? Que bonito, cara. Que bonito. Eu achei... poético. As pessoas querem saber o que a galera da mesa ama de verdade. O que tu ama de verdade, Lão? Bom, de verdade... 3 coisas. Minha filha, dinheiro. Eu quero soltar uma lista muito merda. Minha filha, dinheiro e amendoim. Se bem que o amendoim é bom, né? Porque o amendoim, ele é a pasta de amendoim que deu certo. É verdade, porque a pasta de amendoim, ela é... Tu come, é pesado e não é doce, né? E é calórico pra caralho esse bagulho. Então, tipo assim, não é legal. Agora o amendoim é docinho. Vou te dizer uma coisa, no dia que a gente gravar o mata-mata melhor console de videogame, esse daí vai deixar o pessoal... Sabe quem vai participar desse podcast? Quem? Funk Black Cat. Vai mesmo? Top. Achei que você tava peidando aqui, cara. Não, eu não sou que nem o Rafa. Eu tenho respeito pelo programa. Ó, pra gente fechar, sou tão viciado no canal Piuí que minha esposa sempre comenta: amor, Piuí de novo não! Todo dia assisto um papinho, ou um PeeWeeCast, ou uma saga, e até mesmo o mais engraçado de todos, chama o VAR. Os vídeos de vocês alegram meu dia, continuem assim, Piuípers. Sabe o que as 3 coisas que eu amo na minha vida? O Léo Piuí, meu sócio, e o Léo Pereira. Caralho, que lindo! Sabe o que eu amo? A abertura do Chama o VAR. O meu propósito de vida é fazer com que ela chegue a 2 minutos. Um dia a gente vai fazer um Chama o VAR inteiro só de abertura. Vamos ficar aqui 24 minutos. Foda, eu não vejo a hora disso chegar. Quando o canal bater 1 milhão. Então se inscreve aí se você quer ver 10 minutos de 2 idiotas falando onomatopeia.